O canal A Voz da Ampulheta hoje vai mergulhar de cabeça num dos assuntos mais fascinantes da história: a porrada. Brincadeira. Ou quase. Hoje vamos conhecer aqueles que ousaram desafiar o Império Romano e viveram para contar a história, mostrando que o poderio romano, apesar de todo o seu esplendor, também tinha seus limites. Se você curte conteúdo histórico e filosófico, se inscreva no canal A Voz da Ampulheta. Curta, compartilhe, comente, ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. Então, preparem seus escudos, afiem suas espadas e vamos juntos desvendar a saga épica dos povos que enfrentaram a fúria de Roma e sobreviveram para desafiar a narrativa dos vencedores. Apertem os cintos porque a viagem vai ser longa. Nosso primeiro destino? As terras altas e misteriosas da Caledônia, hoje Escócia, lar dos Pictos. Imaginem só, guerreiros cobertos por tatuagens azuis vibrantes, pinturas de guerra assustadoras e um ódio mortal pelos caras de toga do sul. Os romanos chamavam eles de Picti, os pintados, e olha, não era para menos. Essas tatuagens não eram só para beleza, não. Eram símbolos de status, de clãs, de pura rebeldia contra a ordem romana. Os Pictos eram casca grossa de verdade. Enquanto os romanos tentavam impor sua cultura, leis e impostos, esses guerreiros celtas batiam o pé, defendendo suas terras com unhas e dentes. Literalmente. Armas de ferro? Eles tinham, mas também usavam o que a natureza dava: machados de pedra, lanças afiadas e uma fúria animalesca que fazia qualquer legião tremer nas sandálias. Nem o poderoso Império Romano, com toda a sua força bruta, conseguiu domar os Pictos. O máximo que conseguiram foi construir um paredão gigante, o Muro de Adriano, para tentar manter aqueles bárbaros longe. E sabe de uma coisa? Funcionou mais ou menos, porque os Pictos continuaram dando seus pulos e mantendo sua independência. Eles nunca se renderam, nunca se curvaram a Roma, e essa, meus amigos, é a maior vitória que existe. Da fria Escócia, a gente atravessa o Canal da Mancha e aterrissa direto no coração da Germânia, lar de guerreiros lendários e florestas bem sinistras. Se você fosse um legionário romano, teria pesadelos com um lugar chamado Floresta de Teutoburgo. Por quê? Pergunte a Públio Quintílio Varo e às suas 3 legiões, completamente destroçadas pelos germânicos no ano 9 d.C., liderados por um cara chamado Armínio, que ironicamente lutava ao lado dos romanos antes de dar o maior chabu da história. Os guerreiros germânicos mostraram que, na floresta, o tamanho do seu exército importava menos que o conhecimento do terreno. Foi uma pancadaria épica, daquelas que entram para os livros de história. E essa derrota foi tão humilhante para os romanos que, depois dela, eles nunca mais tentaram conquistar a Germânia a sério. A floresta de Teutoburgo se tornou um símbolo da resistência germânica, um lembrete de que o poderio militar romano tinha suas fraquezas e que subestimar a fúria dos bárbaros era um erro fatal. Para os germânicos, a vitória foi mais que uma questão de defender seu território. Era proteger sua cultura, suas crenças, seu modo de vida. E essa chama de liberdade, meus amigos, nem o Império Romano conseguiu apagar. Saindo das florestas da Germânia, a gente viaja para o leste, até os Cárpatos, terra dos Dácios. Esse povo que habitava a atual Romênia era conhecido pela bravura em batalha e por um rei que era quase um deus, Decébalo. Esse cara era o terror dos romanos. Imagine só, liderar seu povo em uma guerrilha feroz contra a máquina de guerra romana, desafiando o próprio imperador Trajano. Os dácios não eram só guerreiros destemidos, não. Eles eram mestres na metalurgia, dominavam a arte da guerra e tinham uma cultura rica, com crenças próprias e um estilo de vida único. Eles valorizavam a liberdade acima de tudo e estavam dispostos a lutar até a morte para protegê-la. E olha, eles não estavam para brincadeira. A conquista da Dácia foi uma das mais sangrentas e difíceis para os romanos.
Decébalo e seus guerreiros lutaram com a fúria dos Cárpatos, infligindo pesadas baixas às legiões romanas. No final, a vitória pendeu para o lado de Roma, mas a que custo? A resistência dos dácios ficou marcada na história como um exemplo da força e da determinação de um povo que se recusou a se curvar diante do império mais poderoso da época. Deixando a Europa para trás, a gente atravessa o Mediterrâneo e chega a um lugar onde a areia é rei, o Oriente Médio, palco de um dos maiores embates da história, Roma contra os impérios persas. Os partos, senhores da cavalaria pesada, e os sassânidas, herdeiros de um legado milenar, foram pedras no calçado romano por séculos. Enquanto Roma se expandia para o Oriente, esbarrou em um inimigo à altura. Os partos, com seus arqueiros montados e táticas de guerrilha, infligiram derrotas humilhantes aos romanos, como na Batalha de Carras, em 53 a.C., onde Crasso, um dos líderes de Roma, morre e tem sua cabeça enviada para o rei Parto. Já os sassânidas, com sua cavalaria pesada e exércitos bem organizados, levaram o Império Romano ao limite em diversas ocasiões. Esses impérios persas não eram apenas uma força militar a ser reconhecida, mas também centros de cultura, arte e conhecimento. Eles desafiaram a hegemonia romana não apenas no campo de batalha, mas também no campo das ideias, com uma cultura rica e influente. A Guerra Fria entre Roma e os persas durou séculos, moldando o destino do mundo antigo e mostrando que mesmo o Império Romano não podia vencer todas. De volta à Europa, desembarcamos na Península Ibérica, um caldeirão de povos e culturas. É aqui que encontramos os íberos e cantábricos, guerreiros indomáveis que transformaram as montanhas do norte da Espanha em um inferno para as legiões romanas. Por quase 200 anos, esses caras deram trabalho para Roma. Imaginem só, enquanto os romanos já tomavam vinho e curtiam aquedutos no sul da Espanha, os íberos e cantábricos, lá no norte, mantinham sua cultura, costumes e, principalmente, sua independência. Eles eram mestres na guerra de guerrilha, usando o terreno acidentado a seu favor. Emboscadas, ataques relâmpagos e uma capacidade incrível de desaparecer nas montanhas, deixando os romanos a ver navios. A conquista romana da Espanha foi brutal, marcada por massacres e escravidão. Mas a resistência dos iberos e cantábricos, mesmo diante da fúria de Roma, demonstra a força da busca pela liberdade e a importância de defender suas raízes. Eles lutaram até o fim, mostrando que a chama da independência, por menor que seja, pode queimar por muito tempo. Atravessando o Canal da Mancha, chegamos à Britânia, onde o verde toma conta da paisagem e a chuva cai sem parar. É aqui que encontramos os bretões, guerreiros celtas, que não se intimidaram com a chegada das legiões romanas. E se tem uma figura que representa a resistência britânica, essa figura é Boudica. Boudica ou Búdica no inglês moderno. Ela foi a rainha celta que liderou uma revolta contra Roma na Britânia no século I, durante o governo do imperador Nero. Rainha dos Icenos, Boudica viu seu povo ser humilhado, suas terras confiscadas e sua cultura ameaçada pelos romanos. Ela não se calou. Liderando uma revolta épica, Boudica e seus guerreiros espalharam o terror entre os romanos na Britânia. Cidades foram incendiadas, legiões foram massacradas, e por um breve momento, pareceu que Roma seria expulsa da ilha. Embora a revolta de Boudica tenha sido brutalmente reprimida, sua figura se tornou um símbolo da resistência britânica contra a dominação romana. Ela representa a força de um povo que se recusou a se curvar diante da opressão, que lutou por sua liberdade e por sua identidade. A história de Boudica é um lembrete de que a luta pela liberdade é atemporal e que a coragem pode florescer nos lugares mais inesperados. Nossa jornada nos leva agora à Judéia, uma terra sagrada palco de conflitos milenares. É aqui que encontramos o povo judeu, cuja fé inabalável e resistência cultural se tornaram um desafio constante à dominação romana.
Enquanto Roma impunha sua cultura e religião politeísta, os judeus se agarravam firmemente à sua fé monoteísta, a seus costumes e tradições. Essa postura firme gerou atritos com o Império Romano, que não tolerava nenhuma ameaça à sua autoridade. Revoltas e levantes eclodiram por toda a Judéia, lideradas por figuras como Simão Bar Kokhba, que desafiaram o poderio romano em nome da liberdade religiosa e da identidade cultural. A resistência judaica não se limitava ao campo de batalha. Eles resistiram à romanização, mantendo sua cultura, religião e identidade vivas, mesmo sob ocupação. A diáspora judaica, dispersão forçada do povo judeu após a destruição do Segundo Templo em 70 d.C., espalhou a cultura e a fé judaica pelo mundo, mostrando a resiliência de um povo que se recusou a ser apagado da história. Cruzando o mar Mediterrâneo, chegamos ao norte da África, um lugar de calor escaldante, vastos desertos e guerreiros lendários. É aqui que encontramos os núbios e berberes, povos que desafiaram o poder de Roma por séculos. Os núbios, famosos por seus guerreiros habilidosos e pelo uso de elefantes de guerra, formaram reinos poderosos que rivalizaram com Roma pelo controle do Egito. Já os berberes, conhecidos por sua ferocidade em batalha e conhecimento do deserto, nunca foram totalmente subjugados por Roma, resistindo à dominação romana nas montanhas e desertos do norte da África. Esses povos não eram apenas guerreiros implacáveis, mas também comerciantes astutos e guardiões de culturas vibrantes. Eles controlavam rotas comerciais estratégicas, conectando o Mediterrâneo à África subsaariana, e desenvolveram culturas ricas e diversificadas que resistiram à influência romana. Deixando o calor da África para trás, viajamos para as vastas estepes da Eurásia, lar de guerreiros nômades que viviam a galope, os sármatas e alanos. Esses caras eram a definição de cavalaria pesada. Imaginem só, hordas de cavaleiros surgindo no horizonte, armados até os dentes com lanças, arcos e flechas, protegidos por armaduras de escamas. Os sármatas, com suas mulheres guerreiras e costumes únicos, e os alanos, famosos por sua bravura e ferocidade em batalha, representavam uma ameaça constante às fronteiras do Império Romano. Roma até tentou, em vão, usar a cavalaria sármata e alana em suas fileiras, incorporando alguns deles como mercenários. Mas a verdade é que esses povos nunca se curvaram totalmente a Roma, mantendo sua independência e estilo de vida nômade. Eles eram o terror dos campos de batalha, capazes de derrotar exércitos inteiros com suas táticas de ataque rápido e fuga estratégica. Palco de guerreiros das montanhas e dos Balcãs antigos. É na região da atual Bulgária, norte da Grécia e parte da Turquia europeia que viviam os trácios, um povo feroz, fragmentado em tribos, mas temido por sua habilidade em guerra. Antes mesmo da expansão romana, os trácios já eram conhecidos como exímios cavaleiros e combatentes. Sua terra era acidentada, cheia de montanhas e vales, o que tornava qualquer campanha militar uma prova de resistência. Quando Roma avançou sobre a região, encontrou um povo difícil de domar. Rebeliões eruptaram repetidas vezes, especialmente nas áreas rurais e montanhosas. Não era uma guerra única, era um ciclo constante de conquista e levante. Muitos trácios foram incorporados ao exército romano como soldados auxiliares. Outros foram escravizados. Entre eles, um nome ecoa na história: Espartaco, o gladiador trácio que liderou a maior revolta de escravos contra Roma no século I a.C. No ano 46 d.C., Roma transformou a Trácia em província imperial. Militarmente, a região estava submetida, mas culturalmente, a identidade trácia não desapareceu de imediato. Ela se misturou, foi absorvida e aos poucos diluída na romanização. A resistência trácia não foi a de um império organizado contra Roma,
mas a de um povo montanhês que lutava em seu próprio terreno, desafiando o controle total do império. E como tantas vezes na história romana, a conquista não foi apenas uma questão de espadas, foi uma questão de tempo. Continuamos nossa aventura nos Balcãs, dessa vez explorando as regiões montanhosas da Dalmácia e da Ilíria, lar de guerreiros que desafiavam a fúria de Roma com coragem e tenacidade, os dálmatas e ilírios. Esses caras eram casca grossa de verdade. Habitavam um território acidentado e implacável, e aí desenvolveram táticas de guerrilha mortais, transformando suas terras em um verdadeiro pesadelo para as legiões romanas. Os dálmatas, famosos por sua bravura e ferocidade em combate, resistiram por décadas à conquista romana, infligindo pesadas baixas às legiões. Já os ilírios eram mestres na navegação e na pirataria, controlando as rotas comerciais do mar Adriático e desafiando o poderio naval romano. A resistência dos dálmatas e ilírios mostra bem a tenacidade de um povo que se recusou a se curvar diante do Império Romano, defendendo sua independência com todas as forças. Palco de transformações silenciosas e invasions graduais. É nos Balcãs que surge um novo protagonista: os eslavos. Diferente de povos que desafiaram Roma em grandes campanhas militares organizadas, os eslavos avançaram como uma maré lenta, constante, imprevisível e difícil de conter. Vindos das florestas e planícies da Europa Oriental, os eslavos começaram a cruzar o rio Danúbio a partir do século IV. O Império Romano do Oriente, herdeiro de Roma, estava enfraquecido por guerras contra persas e crises internas. Era um império ainda poderoso, mas sobrecarregado. Ao invés de conquistar cidades para governar, os eslavos ocupavam territórios rurais, estabeleciam aldeias e se fixavam na terra. Era uma conquista diferente. Não era a tomada do trono, mas a mudança demográfica. Lentamente, a paisagem humana dos Balcãs se transformava. Constantinopla resistia, fortalezas erguiam-se, campanhas militares eram organizadas, mas o império não conseguia expulsar totalmente essas populações. Cada inverno trazia novas incúrsias, cada primavera, novos assentamentos. Os eslavos não buscavam destruir Roma, eles a contornaram. E com o tempo, foram absorvidos e também absorveram elementos romanos e cristãos. Daquela fronteira instável nasceriam povos como sérvios, croatas, búlgaros e outros que marcariam a história europeia. A resistência eslava não foi um grito único de revolta, mas uma transformação irreversível. Não foi uma derrota militar de Roma em uma batalha decisiva. Foi o lento desgaste de suas fronteiras. E assim, sem uma grande cerimônia, uma parte do mundo romano deixava de ser romano. Chegamos ao fim da nossa jornada com um estrondo. Das profundezas das estepes da Ásia, surge um povo nômade que espalhava o terror por onde passava: os hunos. Liderados pelo lendário Átila, o flagelo de Deus, os hunos eram a personificação da fúria e da destruição. A cavalo, com seus arcos poderosos e táticas brutais, os hunos invadiam o Império Romano como um furacão, saqueando cidades, devastando campos e espalhando o medo por onde passavam. Átila, com sua crueldade lendária e ambição implacável, se tornou o pesadelo de Roma, um símbolo do caos que se aproximava. A investida dos hunos marcou o fim de uma era. O Império Romano do Ocidente, já enfraquecido por crises internas e ameaças externas, não conseguiu resistir à fúria de Átila e seus guerreiros. A queda de Roma, que antes parecia impensável, se tornava realidade, marcando o início da Idade Média e redesenhando o mapa da Europa para sempre. E aí, gostaram da viagem? De norte a sul, do leste ao oeste, a gente viu que o Império Romano, por mais poderoso que fosse, não era invencível.
Os povos que a gente conheceu hoje mostraram que a força de um império não se mede só pelo tamanho do seu exército, mas também pela coragem e determinação de quem luta por sua liberdade e cultura. Se gostou do vídeo, não esqueça de se inscrever, curtir e compartilhar. Ative as notificações para não perder nenhum dos nossos vídeos. E me contem nos comentários qual desses povos vocês acharam mais casca grossa. Por hoje é só, pessoal. Até a próxima!